caminho pra você, onde ainda não se vê condição ou possibilidade alguma. Deus se importa com o seu sofrer, e nesses dias vai trazer direção que vai mudar a sua vida. Sua noite findará e o seu dia chegará, e o milagre que você espera acontecerá. Deus não falha com você, e tudo que Ele disse se cumprirá. Maravilhas Deus fará, abundância Deus trará. Quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Deus fará um caminho, e as portas que você precisa, Ele abrirá. Oh, Deus fará um caminho pra você, onde ainda não se vê condição ou possibilidade alguma. Deus se importa com o seu sofrer, e nesses dias vai trazer direção que vai mudar a sua vida. Sua noite findará e o seu dia chegará, e o milagre que você espera acontecerá. Deus não falha, Deus não falha com você, e tudo que Ele disse se cumprirá. Maravilhas Deus fará, maravilhas Deus fará, maravilhas Deus fará. Quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Deus fará um caminho, e as portas que você precisa, Ele abrirá. Oh, Deus fará um caminho pra você. Deus fará um caminho pra você. Olá, meus irmãos, bom dia a todos vocês. Eu espero que estejam bem, que a graça e a bondade de Cristo esteja hoje presente na tua vida. Hoje, dia 12/7 de 2020, nós estamos ainda no período de pandemia, já completa quase 5 meses, né, que nós estamos nesse período, e por isso ainda precisamos utilizar esses mecanismos disponíveis, né, os recursos tecnológicos disponíveis para a gente se comunicar na escola dominical, para a gente poder manter aí a chama do Santo Evangelho de Cristo acesa em nossos corações. E eu quero convidar você na manhã de hoje para ler então comigo o livro de Daniel. Nós já
falamos um pouquinho aqui alguns dias atrás, né, acho que foi no mês passado, nós comentamos sobre Daniel, no capítulo 9, e eu quero continuar nessa linha ainda, né, tratando um pouquinho aí desse trecho, né, em que Deus fala então com Daniel, e Daniel entende o que está acontecendo naquele momento. Nós já lemos o capítulo 9 nessa aula que comentamos sobre isso. Eu gostaria de ler novamente então esses versículos. Eu peço que você pegue a sua Bíblia, que você aí se aproprie do texto sagrado nessa manhã, para nós entendermos o que Deus tem para nos falar. Lemos o texto. Daniel capítulo 9 então diz assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Eis aí então os 3 primeiros versículos do capítulo 9, onde nós vamos pautar então esses momentos que nós vamos passar juntos aqui. E eu quero convidar você agora a curar sua cabeça, fechar seus olhos, nós fazemos uma oração na presença do Senhor. Precioso e bondoso Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa hora, pedimos iluminação do Teu Santo Espírito, Pai, para conversar esse momento, Pai, com relação a esse texto, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos mostrar, para nos dizer, Pai. Nós entendemos que o Senhor não esqueceu de nós, que o Senhor tem um caminho ainda preparado para cada um de nós, e por causa disso, nós nos alegramos nesta hora, Senhor, e nos motivamos a falar a Tua palavra, Pai. Nós fazemos isso, Senhor, porque temos a certeza da salvação que nos foi proporcionada em Cristo Jesus através da cruz do Calvário. E é por Ele, nele e através dele que nós oramos nesse momento. Amém. Bem, meus amados, o livro de Daniel, nós já estudamos, né, o capítulo 9 alguns dias atrás. Nós vimos que Daniel, neste ponto, né, da sua vida, ele faz uma oração diante de Deus, e quando ele faz uma oração diante de Deus, ele entende, né, ele entende que Deus está ali finalizando aquele momento da escravidão de Israel, né, daquele isolamento que eles estavam ali quando foram levados para a Babilônia. Aqueles 70 anos que eles passaram, agora chegava ao fim. E o Daniel, então, ele entende isso, né, entende, faz um cálculo, lendo ali as profecias do profeta Jeremias, né, que foram dadas por Deus ao profeta Jeremias, ele entende que aquele tempo estava acabando. E porque aquele tempo estava acabando, ele toma uma atitude que é curiosa naquele momento. O que ele faz? Ele imediatamente se coloca de joelhos e começa a orar, né? Começa a buscar então a presença de Deus, começa a entender que aquele momento é um momento que ele precisa buscar a presença de Deus. E vejam que é um momento em que nós entendemos que Daniel passa por um despertamento. O Leandro João tem dito que em algumas vezes, né, que nós temos conversado, eu tenho dito assim, que se de uma forma bastante específica o sofrimento leva à oração, então esse sofrimento já serviu para alguma coisa. Eu gosto desse pensamento, gosto dessa ideia, porque eu entendo também que, de uma certa forma, nós percebemos aqui na vida de Daniel que assim, o sofrimento dele, a tristeza que ele estava passando, aquela dificuldade que ele estava passando, fez com que ele se achegasse diante de Deus, fez com que ele orasse ao Senhor naquele momento. E a gente vai ver que, então, o objetivo de Daniel, num primeiro momento, foi se colocar diante de Deus por ter entendido o momento que ele estava passando. E aí vem a primeira grande pergunta dessa manhã. Será que nós estamos realmente entendendo o que está acontecendo com o mundo de hoje? Será que nós estamos realmente captando a essência daquilo que Deus está fazendo? Será que nós estamos conseguindo visualizar a grandeza com que o Senhor está trabalhando esses dias? Eu confesso que não é fácil.
Eu confesso que é uma dificuldade tremenda para mim, para você, para todos nós. Nós nunca passamos por uma situação igual a essa. Nós estamos há mais de 150 dias já trancados dentro de casa, né? Impedidos de ter livre acesso a todas as coisas. O comércio fecha, a hora abre. Nós vemos as dificuldades que as pessoas estão passando, o número de mortes tem crescido, toda essa situação que tem, né, nos assolado. Mas qual é a finalidade realmente disso, né? Eu me pergunto o que Deus está fazendo realmente nos nossos dias. Então nós vamos ver que Daniel, de modo geral, ele foi despertado a orar. Então Daniel conhecia a profecia que foi escrita pelo profeta Jeremias, né? E o período do cativeiro que duraria 70 anos. E ele estava entendendo que naquele momento aquilo estava chegando ao fim. E ele se motiva então a orar. Mas tem uma coisa interessante, Daniel, ele não ousou em momento nenhum cobrar de Deus: Senhor, a profecia está terminando, o Senhor precisa fazer alguma coisa, o Senhor precisa levantar os cristãos, cristãos na época não existiam, né? O Senhor precisa levantar a igreja, o Senhor precisa fazer com que as coisas aconteçam. E o cenário não era muito favorável naquele momento, né? Porque parece-me que assim como nós estamos vivendo no nosso país hoje, o problema era muito polarizado, né? A política ali era muito forte, era muito incisiva, os soberanos eram cruéis, né? E o Daniel estava entendendo, estava vendo tudo isso, estava diante dos seus olhos, né? Então pode-se definir que a intercessão que Daniel fez, ela foi contrita e reverente. Daniel, ele se tornou parte do povo, ele entendeu que o pecado do povo também era o pecado dele, que a tristeza do povo também era a tristeza dele, que o sofrimento do povo também era o sofrimento dele. Embora nós encontremos Daniel servindo ao Senhor, e ele não era assim, vamos dizer, um iníquo de carteirinha, né? Ele tinha lá uma vida de oração, ele era uma pessoa que estava muito próxima de Deus, que se achegava a Deus com certa facilidade, mas naquele momento a gente percebe que ele resolve descer ao nível da humilhação, dizer assim: Senhor, nós pecamos, eu me coloco junto com esse povo, eu me coloco junto com essa nação, e porque nós pecamos, nós precisamos do teu auxílio, nós precisamos da tua salvação, nós precisamos da tua libertação, né? Então, nesse momento de crise, Daniel, ele toma uma atitude assim que eu imagino que a igreja hoje deveria ser mais sensível a isso, né? De entender que o problema dessa situação que a gente está vivendo não é uma situação do mundo, a situação é nossa, a culpa é minha, né? A culpa é tua, a culpa é de todos nós somos culpados constantemente diante de Deus. Nós atribuímos, né, a nós a culpa nesse momento. E a igreja precisa entender que está na hora dela se deitar em oração diante do Senhor constantemente, assumindo, né, como também culpada nesse momento. Tá? Nós não estamos ilesos, né, das coisas que estão em relação às coisas que estão acontecendo. Daniel então ele suplica a Deus o retorno prometido, né, através do profeta Jeremias à sua terra. O profeta Jeremias havia escrito que Deus não permitiria que antes de 70 anos as coisas acontecessem. Então ele não ousou fazer isso: Senhor, está não, mas ele começou a orar, e quando ele começa a orar, as coisas começam a acontecer de uma forma bastante interessante. E a primeira coisa que a gente percebe é a visita do anjo. O anjo Gabriel se põe, né, ao lado dele e diz: olha, desde que você começou a orar, Deus já ouviu. Então vejam, gente, mesmo que nós não estejamos vendo isso hoje, enquanto a igreja está orando, Deus está ouvindo o clamor da igreja, Deus está ouvindo as nossas orações, está vendo os nossos sofrimentos, está vendo a nossa angústia, está vendo as nossas necessidades. Deus não está alheio a todas essas coisas, não está de costa para o Brasil, para o Almirante Tamandaré, para os nossos bairros, para a nossa vida. Deus não está de costa para nós, Deus já ouviu e Deus já está se movendo no sentido do nosso auxílio. Agora, qual é o tempo? Nós precisamos entender que o tempo de Deus, ele não é o tempo humano, ele não é o tempo do homem. Nós precisamos entender que o tempo de Deus é o tempo que só compete a Ele. É quando Ele entender que é hora de agir, então Deus agirá. No momento que Ele entender que é hora dessa pandemia terminar, então essa pandemia vai terminar, alguém vai achar a cura, vai achar uma vacina, o vírus vai embora, vai ser derretido
né? Enfim, vai acontecer alguma coisa quando Deus entender que é o momento, né? Então Deus entendeu naquele momento e pela profecia dele que aqueles 70 anos já estavam no fim. E o coração de Daniel tinha experimentado um conforto indescritível por ter orado naquele momento, recebido daquele anjo naquela hora essa palavra, né, de que Deus estava trabalhando, né, que já tinha visto. Então o Senhor ele escuta as nossas orações da maneira como nós fizemos desde o primeiro dia, desde que nós oramos lá no dia 16 de março, quando isso começou aqui no Brasil, quando ninguém nem tinha ouvido falar disso no Paraná ainda, quando nós não tínhamos nenhum caso específico em Curitiba e região metropolitana. Deus já estava ouvindo as nossas orações, já estava a nosso favor, né, vindo ao encontro das nossas necessidades. Se nós olharmos também o resultado desse despertamento, né, ele não é uma coisa que acontece no coração humano, é uma coisa que vem de Deus e volta para Deus. Tá? Então eu penso que o modo como ocorreu o cumprimento da profecia de Jeremias foi um modo assim bastante interessante, porque Deus move o coração de um rei, e esse rei, ele não era judeu. Ciro não era judeu. Ciro não era um amigo da comunidade de Israel naquele momento. Ciro não era nada disso, mas Deus começou a incomodar o coração daquele homem de tal forma que ele se sentiu na obrigação de mandar que o povo de Israel saísse dali, que voltasse para a sua terra, que construísse novamente o templo. E essa incomodação ela veio de Deus. Eu quero rapidamente aqui lembrar com você que os atos de Ciro servem para nos lembrar que o controle está nas mãos do Senhor. Deus nunca perdeu o controle. Nós podemos imaginar que o controle, esse mundo está descontrolado. Nós olhamos para o sistema político, nós olhamos para o sistema social, nós olhamos para a pandemia, nós olhamos para a doença, nós olhamos para as mortes, nós olhamos os nossos governadores, nossos políticos, aí, os nossos líderes, de um modo geral, desesperados, tomando atitudes que são as mais incríveis que se pode imaginar, fechando o mercado, fechando rodovia, trazendo as pessoas, chamando a atenção duramente, colocando polícia para perseguir as pessoas que estão saindo do isolamento. E nós vemos tudo isso acontecendo, nos dá a nítida impressão de que esse mundo está sem controle. E de fato ele está. O mundo está realmente sem controle, mas Deus não está sem controle. Deus não perdeu o controle que Ele tem sobre mim, sobre você e sobre toda a situação. Se a sensação que nós temos de uma falta de controle nos é colocada diante dos olhos, essa sensação é uma sensação totalmente humana, queridos. Quando nós olhamos para Deus, nós vemos que Deus está perfeitamente no lugar que deveria estar sempre. Deus está trazendo a sua mão, a sua salvação todos os dias diante de nós. E o controle absoluto, total, pleno, está nas mãos do Senhor. E nós não podemos esquecer disso. E nós vamos ver que Ciro, então, tem o seu coração movido por Deus, mesmo não sendo uma pessoa do meio do arraial de Israel naquele momento. Então eu quero perguntar para você, será que Deus não consegue fazer isso hoje? Será que Deus não pode administrar a mente de um cientista brilhante, de uma dessas grandes universidades que estão pesquisando para encontrar uma cura para essa doença e resolver o problema em questão de dias, de semanas? Será que Deus não seria capaz de sustentar todos nós, né, com comida, com água, com roupas, por quanto tempo Ele entender que é necessário que nós fiquemos assim? Será que Deus não seria capaz, nesse momento, de agir a nosso favor, mesmo quando parece o mundo inteiro estar desabando diante de nós e em cima das nossas cabeças? É algo para nós pensarmos nesse momento, é algo para nós refletirmos e entendermos que Deus não está sem controle, queridos. Deus está no controle das coisas. Deus está no controle daquilo que Ele sempre esteve. A Bíblia diz no Salmo 24 que Deus, quando se assenta no seu trono, Ele coloca a terra, o nosso planeta, está como estrado dos seus pés. Tamanho é o poder do Deus que nós servimos. Então não nos esqueçamos que assim como Daniel teve essa história, né, modificada, o mesmo Deus que controlava a história lá, controla também o destino de todas as nações e a história de cada uma delas, e caminha em direção ao fim que somente Ele, por Ele, para Ele e com Ele
as coisas vão acontecer. Então não perdamos o foco. Se você está me ouvindo agora, se você está me vendo agora, não perca a percepção de que Deus está no controle das coisas. E que o Senhor, assim, nos abençoe, nos guarde e nos faça entender todos os dias que o controle sempre esteve e estará nas mãos dele, porque ele é soberano. Que o Senhor assim nos guarde e nos abençoe.